Eu sou Henry Lorde, herdeiro dos Lordes. Nem pense em entrar no nosso planeta. Vamos destruir você, seja lá quem você for. Não venha pra cá. Você não é bem-vindo. A magia é um caminho perigoso. Um caminho trilhado por aqueles que se arriscam a olhar além do que seus olhos podem perceber. Henry Lordes nasceu em uma família mágica antiga, os Lordes, uma linhagem reconhecida por sua habilidade inata, com encantamentos poderosos, feitiçarias complexas e artefatos mágicos de grande valor. Mas apesar disso, havia uma verdade que sua família sempre evitou contar. Seus ancestrais haviam selado uma magia proibida. Uma magia capaz de alterar não apenas o destino de um indivíduo, mas de múltiplas realidades. Henry foi educado nas artes tradicionais da magia, encantamentos, poções, transfiguração, mas sempre sentiu que havia mais, muito mais, do que o que seus pais lhe permitiam aprender. Ele cresceu em Grifinór, uma pequena aldeia onde a magia era mais do que um dom, era uma parte da vida cotidiana. Na escola de magia, Henry era um aluno excepcional. Ele foi o primeiro da turma a ganhar sua varinha de feitiços. Porém, Henry era mais interessado nos feitiços antigos e misteriosos do que nas teorias e feitiços básicos. Sua curiosidade sempre o levou além dos limites daquilo que era permitido. Ele queria conhecer os segredos mais profundos, e o segredo de sua família era o mais tentador de todos. Henry, você deve entender. Existem feitiços que não devem ser tocados. Eles têm consequências que não conseguimos controlar, dizia sua mãe, Laura Lordes, com frequência. Mas Henry, como todo jovem bruxo em busca de conhecimento, não podia ser contido. Em sua jornada, ele descobriu um artefato que fora mantido em segredo até para ele. O Grimório dos Véus, um livro antigo que guardava feitiços capazes de manipular o tecido da realidade. Seu avô, Dumbo Lordes, o guardião do Grimório, sempre falava em tom grave sobre as consequências de sua magia. Mas Henry, determinado a entender o verdadeiro poder de sua linhagem, não pôde resistir à tentação. Na calada da noite, Henry encontrou o Grimório dos Véus escondido em uma sala secreta da mansão Lordes. Ao abrir o livro, ele se deparou com páginas negras, e uma dessas páginas proibidas se abriu diante dele, escrita em letras douradas e coberta por runas desconhecidas. A página continha a frase Temporis Interitus. A tradução era clara: destruição do tempo. Henry não compreendeu completamente o que faria ao recitar as palavras, mas sentiu uma onda de energia em seu corpo ao pronunciá-las, uma sensação como se o próprio tempo fosse dobrado em suas mãos. Ele pronunciou as palavras em voz baixa, mas quando o fez, o mundo ao seu redor se distorceu. O chão se estremeceu, e a realidade ao redor de Henry começou a se fragmentar. No instante em que ele sentiu a dor atravessar seus ossos, uma fenda se abriu, uma fissura no ar, e diante dele apareceu uma imagem dourada, brilhante e ofuscante, algo que ele não sabia como descrever. Não sabia se era um homem, um deus, mas sentiu em seus ossos que era uma força de origem cósmica. Era a sensação de que o futuro e o passado estavam prestes a colidir. Ele viu a linha do tempo se quebrando, mundos paralelos se chocando e uma guerra cósmica que se desenrolava em algum lugar distante. Mas tudo isso era vago, como uma sombra, uma visão fugaz. E quando ele tentou estender a mão para tocar a imagem, a fenda se fechou tão rapidamente quanto havia se aberto. Henry caiu no chão, sua cabeça girando, seus sentidos alterados. O que ele havia feito? Ele sabia que algo havia sido libertado. Mas o que era essa força dourada? E por que ele sentia que estava ligado a ela de alguma maneira? Ao se recuperar, Henry percebeu que o feitiço não apenas havia quebrado a realidade, mas também lhe concedido habilidades além de qualquer magia tradicional. Sua habilidade com encantamentos se intensificou, mas ele também ganhou o poder
de manipular o tempo, embora de maneira instável e incontrolável. Quando ele tentou lançar um feitiço de transfiguração, a transformação era perfeita, mas ele também percebeu que, com um simples pensamento, o tempo de sua própria magia poderia ser alterado. Ele podia agora manipular não apenas os objetos e as criaturas ao seu redor, mas também as linhas do tempo que os cercavam. Mas havia um preço. Cada vez que ele usava essa habilidade, ele sentia uma pressão crescente em sua mente e corpo, um preço pelo poder que ele havia liberado, tempos finitos. Ao recitar esse feitiço, Henry foi capaz de congelar o tempo ao seu redor por breves momentos, uma habilidade impressionante e útil, mas que o deixava fisicamente exausto. Ele poderia até mesmo criar pequenos portais temporais, mas cada portal que ele abria causava um desequilíbrio na realidade, uma distorção que não podia controlar. Ele logo percebeu que o feitiço que havia invocado não era apenas uma manipulação do tempo, mas também uma conexão com outras dimensões, mundos que ele não compreendia completamente. Esses mundos estavam entrelaçados com o dele, e quanto mais ele usava seus poderes, mais ele sentia que estava sendo puxado para algo além da sua compreensão. A magia que Henry liberou estava distorcendo não apenas o tempo, mas também sua própria essência. Ele sabia que estava em um caminho perigoso, e o medo de perder o controle começava a se infiltrar em sua mente. Cada feitiço, cada feitiçaria que ele lançava, drenava sua energia vital e o aproximava da fenda que ele havia aberto. E, à medida que o tempo passava, ele sentia mais e mais a presença dessa força dourada e distante observando-o, como se estivesse esperando. Com o livro proibido agora em suas mãos, Henry sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ele não era mais o jovem mago curioso de antes. Ele agora era um guardião das linhas do tempo. Um bruxo que havia tocado a própria essência do universo. Mas quanto mais ele tentava controlar suas novas habilidades, mais ele sentia que algo se aproximava. Algo que ele não podia ver, mas que ele sabia que estava ligado a ele. Mas com o medo tomando conta de sua mente, Henry sabia que precisava de ajuda. O peso do que ele havia feito não poderia ser suportado sozinho. Então, com o coração pesado, ele decidiu buscar a ajuda de quem mais poderia compreendê-lo, seu avô, Dumbledore, o mago mais poderoso que existia. Em uma noite sombria, Henry encontrou seu avô na antiga torre da família, onde ele sempre ensinava os segredos mais profundos da magia. Com o rosto pálido e os olhos cansados, Henry relatou tudo: o feitiço proibido, a fenda no tempo e a força dourada que agora o perseguia. Ao ouvir a história, Dumbledore permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras de seu neto. Ele sabia o que isso significava. O poder que Henry havia liberado era de outra dimensão, algo que ultrapassava qualquer magia conhecida. E, se não fosse controlado, poderia causar danos irreparáveis ao mundo. Você fez o que achava certo, Henry, meu neto. Mas agora é hora de aprender a controlar essa magia. Se você não fizer isso, o que você libertou vai consumir tudo o que existe. Decidido a proteger a realidade e seu neto, Dumbledore iniciou o treinamento de Henry. Durante meses, ele o ensinou a controlar seus poderes, mas também a entender o preço que a magia exigia. Cada lição foi mais intensa, mais difícil, mas Henry sabia que era a única maneira de impedir que o caos que ele havia libertado se espalhasse. O que será que vai acontecer agora? Quem será que Henry libertou com seu feitiço? Essa história, de magia e aventura, está apenas começando. Se você não quer perder nenhum episódio desta trama, considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.